Boa noite a todos. Estamos voltando aqui com a segunda parte da nossa live sobre Graciliano Ramos, sobre a crônica Um Milagre. Sejam novamente bem-vindos. Espero que vocês estejam gostando da nossa série de lives sobre as 100 melhores crônicas. Espero que vocês estejam aproveitando. Espero que essas lives estejam sendo esclarecedoras e importantes para vocês, né? Espero que vocês estejam gostando do conteúdo no canal do Telegram, né? Para quem não sabe, lá no canal do Telegram nós estamos analisando o livro A Jornada do Escritor, falando sobre a jornada do herói, que é o conceito sobre o qual esse livro se debruça. E claro, mais do que tudo, especialmente, espero que meus alunos do Veredas Infinitas, tem vários aqui que me acompanham aí diariamente e ainda tem aula, né, no Veredas. Esses eu espero que estejam gostando ainda mais, né? O curso Veredas tem realmente sido uma oportunidade extraordinária, né? As aulas do Veredas estão num nível muito bom, num nível muito elevado, né? Aulas aí longas, 3 horas, coisas assim. E a gente tem aprofundado bastante os romances essenciais da nossa literatura. E sábado, os alunos do Veredas Infinitas vão ter aula sobre o romance Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, que é a primeira romancista negra do Brasil, né? Uma mulher absolutamente espetacular, excepcional. Obrigado aí, meus alunos, minhas alunas do Veredas se manifestando. Ótimo, fico muito feliz e eu estou muito orgulhoso, na verdade, do trabalho que a gente tem feito lá. As participações de vocês no curso, tem sido tudo muito bom mesmo. Está transcorrendo de uma maneira talvez melhor do que eu esperasse, né, inicialmente. O nível está espetacular. Bom, pessoal, só esperar mais um segundinho aí para o pessoal voltar, né? Sempre que a gente faz em 2 partes, há um número menor na segunda, né? As pessoas, enfim, têm que jantar, têm que dormir, têm que descansar e assim por diante, né? O Eduardo falando que o Úrsula é mais interessante do que eu achei que era. Pois é, Eduardo, porque às vezes a gente fala assim do Úrsula e as pessoas que não leram pensar, deve ter uma importância, porque se trata, né, do primeiro romance de causa contra a escravidão no país, o primeiro romance de uma escritora negra. Então o pessoal deve estar querendo ressaltar por essa importância histórica. E não é só isso, né? Na verdade, é um ótimo romance, né? Para mim, um dos melhores romances escritos no século XIX, no Brasil. Muito superior, por exemplo, a qualquer livro escrito pelo famoso Joaquim Manuel de Macedo, né? Então, isso é muito bom. O Lucas ali, Mr. Hope, falando que parece que está lendo outros livros comigo. É muito bom saber disso, muito bom. Bom, pessoal, então vamos começar aqui a analisar a crônica. E aí, inclusive por um feedback do Eduardo, que, né, o Eduardo me deu um feedback no início da série das crônicas que fez uma diferença espetacular aqui para o nosso trabalho. O Eduardo, que é aluno também do Veredas, me ajudou muito em dar um rumo aqui para a coisa. Mas eu vou fazer algo que eu tinha abandonado, que é ir lendo a crônica, porque é uma crônica curta, e comentando, tá bom? Eu não vou fazer isso sempre, né? Fizemos no início, mas já não estamos mais fazendo a leitura integral dos textos. Mas hoje eu vou me dar esse espaço para a leitura, tendo em vista o tamanho. Então vamos lá. Um Milagre, Graciliano Ramos. R28829, né? 28.829. Anúncio miúdo publicado num jornal. A Nossa Senhora, a quem recorri em momentos de aflição na madrugada de 11 de maio, agradeço de joelhos a graça alcançada. Uma assinatura de mulher. Em seguida vinha
o 29.766, em que se ofereciam os lotes de um terreno, em prestações módicas. Esse não me causou nenhuma impressão, mas o 28.829 sensibilizou-me. Então, percebam a concisão. É uma escrita rápida, não diria rápida, na verdade, mas é uma escrita direta, clara, né? Ele se deparou com um anúncio nos classificados, né? E, em seguida, leu outros anúncios, mas o que importava era o anúncio da Nossa Senhora, né? De agradecimento à Nossa Senhora. A princípio, achei estranho que alguém manifestasse gratidão à divindade num anúncio, que talvez Nossa Senhora nem tenha lido. Aqui um elemento irônico, né? Mas logo me convenci de que não tinha razão. Com certeza essa alma, justamente inquieta numa noite de apuros, teria andado melhor se houvesse produzido uma Salve Rainha. Salve Rainha é uma oração famosa católica, né? De oração, uma oração à Nossa Senhora, né? Por exemplo. Infelizmente, nem todos os devotos são capazes de produzir salve rainhas. Então aqui ele está ironizando essa forma de agradecimento, né? Que precisa publicar no jornal um agradecimento à Nossa Senhora, como se Nossa Senhora fosse ler os classificados de jornal, né? E aí ele diz, teria andado melhor se ela tivesse produzido, né, a leitora que publica, uma oração como Salve Rainha, né, que é uma oração belíssima. Mas nem todos os devotos são capazes de produzir uma oração tão boa, né? E aí o pessoal tá falando, né? Imagina se o Graciliano tivesse conhecido o Facebook, Instagram e assim por diante. Afinal, essas coisas só têm valor quando se publicam. Então percebam que é uma ironia. Ele está falando, bom, essas coisas, as orações, os agradecimentos, só têm valor quando se publicam. Só que veja que é irônico, na verdade. Ele está falando, bom, para que você publicou isso, né? Será que não bastava rezar? Será que não bastava ir à igreja? Tem que botar num classificado? A senhora a que me refiro podia ter ido à igreja e enviado ao céu uma composição redigida por outra pessoa. Aqui ele está falando o seguinte, Salve Rainha, ou orações do tipo, né? Essas chamadas orações vocálicas, que são orações que são uma estrutura própria, por exemplo, o Pai Nosso, ela poderia ter repetido uma dessas orações para os céus, mas não basta, né? Não basta. Isso, porém, não a satisfaria. Trata-se de uma necessidade urgente de expor um sentimento forte. Sentimento que, em conformidade com o intelecto do seu portador, assume a forma de oração artística ou de anúncio. Ou seja, a forma como você vai expressar o seu agradecimento, a sua crença pela Nossa Senhora, ou enfim, por Deus, ou por Jesus, ou por um santo, depende do intelecto. Se o intelecto for grande, aí nós podemos ter uma Salve Rainha. Se o intelecto não for tão grande assim, bom, aí vai de anúncio de jornal mesmo, né? Aí o pessoal, a Helena já está falando que para o Santo Expedito tem que publicar mesmo, né? É bom para ver se arruma alguma coisa, né, Helena? Há aí uma criatura que não se submete a fórmulas, né? E precisa de meios originais de expressão. Vejam que o Graciliano, ele é um ateu, tá? Ele é um ateu, é um cético, mas é um sujeito muito interessante, porque ele era ateu desde muito novo, mas um dos melhores amigos que ele tinha era o Padre Macedo, que é exatamente o padre que arruma um espaço para ele num jornal lá em Palmeira dos Índios. E ele se dava muito bem com esse padre. Devia ser uma conversa interessante, né? Então, devia ser bastante interessante. Meios bem modestos, com efeito. Mas essa alma sacudida pelo espalhafato de 11 de maio reconhece a sua insuficiência e não se atreve a comunicar-se com a Virgem, né? Querendo dizer, está ironizando, como se ela se colocasse com uma humildade que na verdade ela não tem, né? Fala a viventes ordinários, isto é, aos leitores dos anúncios miúdos, e confessa a eles o agradecimento à Nossa Senhora que lhe concedeu um favor em hora de aperto. Imagino que a mulher padeceu. E aí ele faz, né, um cenário dantesco, né? Ele coloca a personagem
num cenário de guerra. Eu vou ser bem honesto com vocês. Eu pesquisei bastante referências a uma suposta data em que tivesse acontecido algum tipo de conflito mais sério, né? Pesquisei muito sobre datas de acontecimentos em 11 de maio. Não encontrei. Pode ser uma falha intelectual minha, pode ser uma falha dos meus conhecimentos, uma lacuna, pode ter sido uma falha na minha pesquisa, mas não encontrei referências a nenhum acontecimento grave numa noite de 11 de maio. Nem no Brasil de modo geral, nem no Rio de Janeiro, porque na altura dessa crônica, o Graciliano Ramos está no Rio de Janeiro. E eu não sei se ele inventou essa cena ou se foi algo que de fato aconteceu, né? E que talvez ele tenha exagerado aqui. O Saulo coloca ué, e aí eu pergunto, ué, não sei, tá bom? Se alguém puder me esclarecer, ficarei grato, né? O Mr. Hope coloca que maio é o mês de Maria, né? Mas eu me refiro ao seguinte, nós temos... O que aconteceu em 11 de maio de 1938, Saulo? Né? Vou pesquisar por essa data aqui. Eu não sei, na verdade, se a crônica é de 38, tá? Porque no livro Linhas Tortas, eu pesquisei o livro, não há a data de publicação. Pois é, Saulo, mas essa crônica não me parece ser de 1938. Eu posso estar enganado, tá? Por que eu posso estar enganado? Porque o Linhas Tortas, que é o livro em que coloca essa crônica, não traz, o que é um erro gravíssimo de edição, não traz a data da crônica, tá? No entanto, eu tenho a impressão de que eu tenho a impressão, não estou afirmando, que essa crônica é dos anos 40. Percebe? Agora, o Saulo coloca algo absolutamente pertinente. E é possível sim que o Saulo tenha razão. Por quê? Porque o Graciliano Ramos, ele volta, ele vai para o Rio de Janeiro, né? Ele é libertado em 37. Então, em 38, ele já está escrevendo para jornais. Percebe, Saulo? Então, é possível que o Saulo tenha toda a razão. Né? É possível. Agora, eu não vou saber dizer. Vou até procurar aqui com a palavra integralista e o nome da crônica para ver se aparece no Google. De fato, o levante integralista é dessa data, mas não aparece uma referência à crônica. Mas eu acho que o Saulo, ele matou aqui a charada, né? Ele matou a charada, me parece. Eu não posso afirmar com certeza, tá, pessoal? Eu não sei. Mas imagino que o Saulo tenha razão. E aí que tenha sido a noite, então, do levante integralista, né? E aí a crônica ganha uma dimensão muito mais interessante, né? Por quê? Porque aí ele estaria, além da questão religiosa, mostrando esse descabimento, né? Essa contraposição, né? Porque nós temos o levante integralista, né? Vocês sabem, ali os integralistas, eles deflagram várias agitações no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro. Inclusive tem uma tentativa de ocupar uma rádio, né, que é uma coisa famosa do integralismo, do levante integralista, e acontece em seguida uma série de conflitos entre a polícia, os integralistas, os revoltosos, né? Há uma onda de repressão da polícia
contra esses revoltosos, que além dos próprios integralistas incluíam nomes da oposição, né? Então, 11 de maio de fato é uma tentativa insurrecional, mas me colocam ali que a crônica é de 1940, né? Que me parece que de fato seja. Veja, então vamos tentar voltar aqui. Há uma referência a 11 de maio. 11 de maio de 1940, até onde eu sei, não aconteceu nenhum tipo de levante, né? Mas o que pode ser a explicação? O que pode ser a explicação? A crônica é de 1940 e se reporta a algo desse ano, um 11 de maio de 1940. No entanto, por causa da coincidência das datas, ele pode estar fazendo menção ao 11 de maio de 2 anos antes. Percebe? A crônica é de 40, me parece. Mas ele pode, em 40, estar usando, pela coincidência das datas, a menção ao levante integralista de 2 anos atrás, 2 anos antes da escrita da crônica. Me parece a explicação mais razoável da situação, né? Eu vou tentar pesquisar algo mais, né? Essas informações elas estão desencontradas e a gente tenta chegar a uma conclusão e eu coloco para vocês ao longo das crônicas. Por enquanto, me parece que a explicação mais sóbria é essa. Ele está em 1940, ele vê esse anúncio num 11 de maio, e aí ele se aproveita da coincidência das datas e traz à tona aquelas rememorações, né? Pode ser uma explicação bastante interessante essa. E aí, então, seguindo com o texto, ele coloca essa mulher dentro desse cenário de um levante urbano, de um confronto urbano. Porque o levante de 38 tem, né, essa opressão, essa repressão ao movimento revoltoso. A metralhadora cantava na rua. O guarda da esquina tinha sido assassinado. Ouviam-se gritos, apitos, correrias, buzinar de automóveis, e os vidros da janela avermelhavam-se com um clarão de incêndio. A infeliz acordou sobressaltada. Isso aqui é claro que ele não conhece a mulher, né? Ele está imaginando o que pode ter levado a mulher a ter alcançado essa graça que depois ele encontra num jornal, que depois ela faz ser anunciada num jornal, né? A infeliz acordou sobressaltada, tropeçou nos lençóis e bateu com a testa numa quina da mesa da cabeceira. Enrolando-se precipitadamente num roupão, foi fechar a janela, mas o ferrolho emperrou. Então a cidade lá fora está pegando fogo e a mulher está dentro de casa, né? Compreendeu vagamente o perigo e ouviu uma bala inexistente zunir-lhe perto da orelha. Arrastando-se quase desmaiada, foi refugiar-se no banheiro. E aí pensou no marido ou no filho, que se achava fora de casa, na urca ou em lugar pior. Desejou com desespero que não acontecesse... Inclusive na urca é uma referência onde tem um dos focos da repressão, né? Por causa da base militar que ficava ali perto. Que fica ali perto, né? Na Praia Vermelha, na urca. Desejou com desespero que não acontecesse uma desgraça à família. Encostou-se à pia, esmorecida, medrosa da escuridão, tencionando vagamente formular um pedido e comprimir o botão do comutador. Incapaz de pedir qualquer coisa, arriou, caiu ajoelhada e escorou-se à banheira. Depois lembrou-se de Nossa Senhora. Passou ali uma parte da noite, tremendo. Como os rumores externos diminuíssem, os barulhos externos diminuíram, essa palavra como, normalmente nós a utilizamos em sentido comparativo, mas como também é uma conjunção causal. Nesse caso, como aqui tem valor de uma vez que, de já que. Então é isso. Uma vez que os rumores externos diminuíssem, ergueu-se, voltou para o quarto,
estabeleceu alguma ordem nas ideias confusas, endereçou à Virgem uma súplica bastante embrulhada. Não dormiu. E de manhã viu no espelho uma cara envelhecida e amarela. O filho, ou marido, entrou em casa inteiro e não foi incomodado pela polícia. Então é muito interessante, né? Dentro dessas possibilidades destacadas aqui anteriormente, ele cria um cenário em que ele fala: será que tal grave problema ocorreu ao ponto de ela alcançar essa graça concedida pela Virgem, de modo que ela chega a publicar num anúncio de classificados a graça alcançada, né? Como se não bastasse ir à igreja? A alma torturada roncou um suspiro de alívio. Molhou o jornal com lágrimas e começou a perceber que tinha aparecido ali uma espécie de milagre. Pequeno é certo, bem inferior aos antigos, mas enfim digno de figurar entre os anúncios de jornal, que ali estava amarrotado e molhado. E o último parágrafo, ele de fato nos dá a entender a referência histórica. Ele de fato, esse último parágrafo, nos faz perceber que houve esse evento, que ele está se referindo a esse evento real. Né? Porque vejam, realmente muitas pessoas que dormiam e não pensaram, portanto, em Nossa Senhora, deixaram de morrer na madrugada horrível de 11 de maio. Então vejam, muitas pessoas que dormiam não estavam nas ruas. E por não estarem nas ruas, deixaram de morrer na madrugada horrível de 11 de maio. Né? Que é como Saulo destacou brilhantemente, perfeitamente. Obrigado, Saulo, pela ótima participação, pela ótima contribuição. Você deu o elo que me faltava para conseguir interpretar essa crônica. Você conseguiu botar esse elo aqui na nossa live. Então, ótimo e muito obrigado. Então vejam que no final é evidente que ele se refere a essa situação histórica. Aqueles que dormiam e que não pensavam sequer em Nossa Senhora, esses não morreram, porque não estavam nas ruas. Né? Essas pessoas não receberam nenhuma graça. Né? Com certeza escaparam por outros motivos. E aí nós vemos o ceticismo, né? O ateísmo do velho Graça, do Graciliano Ramos. E eu não sei se vocês sabem por que ele se chamava Velho Graça, de onde tem esse apelido, mas é porque quando há um clube que é criado, um clube chamado Clube dos 13, em Palmeira dos Índios, que reunia 13 pessoas, 13 intelectuais interessadas em literatura. E aí todo domingo eles se reuniam para almoçar ou para jantar na casa de um dos integrantes. E o Graciliano Ramos era o mais velho deles. Né? E é por isso que eles chamavam o Graciliano de velho, né? O Velho Graça. Hoje o jantar é na casa do Velho Graça. Né? Como brincadeira, né? Como apelido que pegou. E aí, no final da carreira, até o fim da vida, o Graciliano Ramos ficou conhecido como Velho Graça. Depois, continuou fazendo sentido porque o Graciliano Ramos ele aparentava ser bem mais velho do que o que ele era. Pelo excesso de cigarro, pelo álcool, o período de prisão, embora um período não tão longo, né? Mais longo do que deveria ser, não deveria nem ter existido, mas um período de 10, 11 meses, mas que faz muito mal ao Graciliano Ramos. Né? E além de outras coisas, a morte dos 3 irmãos, a morte da primeira esposa, isso tudo foi marcando muito o Graciliano. Então, no final aqui, a gente percebe, de fato,
inarredavelmente, inelutavelmente, a referência ao 11 de maio histórico do levante integralista, as repressões ocorridas, e essa ideia, né, ateísta, de que elas escaparam por outro motivo. Provavelmente, como quem diz, né, por falta da participação nas ruas dentro daquele movimento, né? Então, uma crônica que dialoga com duas questões, pelo menos, né? A questão política, histórica do período, do evento, e também essa questão da necessidade de mostrar, né, a sua crença para os outros, né? Vejam que há uma sutileza aqui, mas para encerrarmos a live, acho que é interessante que nós destaquemos. O Graciliano Ramos não está criticando o catolicismo, percebe? O Graciliano Ramos não está criticando a fé em Nossa Senhora propriamente. O que ele está criticando é a atitude dessa crente, né? Que poderia ter expressado a sua fé intimamente, numa oração privada ou mesmo numa oração pública numa igreja, né? Pública no sentido diante de outras pessoas. Mas ela encontra esse meio pouco usual de expressar a sua gratidão, né? A crítica me parece mais direcionada a esse sentido que a Clara chama ali de exibicionista, né? Embora no final emerja, reapareça esse ateísmo do Graciliano, né? O Graciliano Ramos ele tinha muitas críticas à igreja, para falar a verdade, mas não eram críticas à crença católica propriamente. Não era crítica ao cristianismo, a Jesus, não eram críticas nesse sentido. Eram críticas contra práticas sociais de determinados líderes religiosos, né? Que é uma coisa bastante diferente. Bom, pessoal, essa foi a nossa 17ª live. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença de todos, pela atenção de todos, pela contribuição, hoje extremamente fundamental, extremamente importante. E nos encontraremos, então, amanhã, às 9 horas, com a crônica Os Discos Voadores, da Raquel de Queiroz. E eu prometo que amanhã será uma live mais rápida, inclusive porque já fizemos uma live sobre a Raquel e já apresentamos aí vários elementos relacionados à Raquel. Então amanhã faremos uma live aí mais rápida, ou ao menos tentaremos, né? Eu sempre digo que vou fazer e nunca consigo. Então amanhã às 9 horas, os discos voadores da Raquel de Queiroz. Pessoal, um forte abraço, muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã na nossa 18ª live. Valeu, pessoal, até mais. Boa noite.